Olá pessoas, meu nome é Sabrina, sou doula, esse aqui é o canal Empodera. A Ana Paula tá aqui comigo, doula também. A gente veio aqui hoje porque o Dia das Mães está chegando e a gente resolveu bater um pouco de papo em comemoração do Dia das Mães para falar um pouco sobre maternidade. E aí eu trouxe a Ana Paula para me ajudar a conversar sobre isso. Hoje em dia é bem complicado a gente pensar na maternidade, porque a gente vê muita gente falando com a maternidade como se fosse uma coisa perfeita, utópica e tudo mais. E até com o Dia das Mães chegando, né, os comerciais também ajudam a formar essa imagem, né, da mãe sempre muito feliz, correndo no parque com as crianças, ou aquela família de margarina, né, de comercial de margarina. Na vida real, a mãe está trabalhando feito uma doida, né, para tentar bancar o sustento dessas crianças junto com o pai, às vezes sem o pai. Às vezes sem ninguém, né? Às vezes a estrutura nem sempre ajuda, né? E algumas vezes ela até pode estar realmente no parque, brincando com as crianças, se divertindo, mas também tem o outro lado, né? E esse outro lado é muito importante de mostrar também, de conversar sobre ele. Quero ver nascer uma criança que nunca fez birra no mundo, né? Uma criança que nunca deu vontade da mãe de falar para, simplesmente para, né? Tipo assim. Um dia desses eu até vi um meme, né? Que tava falando assim, as duas coisas que eu mais amo é estar com os meus filhos e não estar com os meus filhos. Eu achei perfeito. Eu posso falar sobre isso, porque eu tenho 3 filhos, né? E assim, eu amo ser mãe, eu amo maternidade. Eu amo aqueles momentos que eu paro assim e fico junto com meus filhos e posso ficar abraçando eles, a gente fica brincando de se beijar, de abraçar, ler história e tudo mais. Essa parte é a parte ótima da maternidade. Mas tem uns momentos, sobretudo assim, no meu caso, quando eu tô com pressa para resolver alguma coisa, para levar para algum lugar, ou que eu tenho um compromisso, e aí a criança tem o próprio tempo dela, né? Então assim, o que mais me deixa doida às vezes é isso. Eu tenho que resolver uma coisa, tem que levar e a criança tá lá. Não quero pôr a roupa agora, depois eu tomo banho. E você põe o sapato, ela tira o sapato. E você fala, pelo amor de Deus, para de fazer isso. A mãe tá falando pra você que você tem que colocar o sapato agora, sabe? E aí, assim, a realidade é diferente da ideologia, né? Assim, da imaginação. Eu fico pensando assim, será que toda mãe, todo pai, não sei, mas toda mãe precisa ser perfeita o tempo inteiro, né? Porque nesses comerciais, às vezes até em alguns canais de YouTube, Instagram, parece que a mãe tem que sempre ser perfeita, tem que acertar em tudo o tempo inteiro. E na verdade, mães são seres humanos. Parece que quando a pessoa se torna mãe, ela só é mãe agora. Ela não é mais mulher, ela não é mais um ser humano. Eu fico pensando nesses canais. Eu gosto de acompanhar esses canais que tem as mães que filmam as crianças, que fazem vlog o dia inteiro e tal. Eu falo, gente, as mães passam o dia inteiro passeando com as crianças. E eu acho super legal. Assim, se pudesse ter esse trabalho, seria ótimo. Mas eu acho que eu não seria tão boazinha assim o tempo todo, sabe? De falar, filhinha, não sei o quê. De vez em quando eu dou uns gritos assim, tipo, para, sabe? Dou uns gritos assim. E acho que essa coisa, sabe, que a gente tem que pensar, parar de fingir para os filhos que a gente é super-herói, né? Com certeza. Eu não sei, como psicólogo você pode dizer um pouco isso, assim, a interferência que causa, qual é a interferência que causa para o filho se ele pensa que a mãe é perfeita, se ele pensa que o pai é perfeito? Será que não era melhor a gente mostrar para o filho que a gente pode falhar e que a gente é humano? A criança, muitas vezes, assim, quando ela... Parece que quando ela realiza assim na cabeça dela que na verdade a mãe e o pai não são perfeitos e que eles vão errar e que às vezes eles não sabem, não tem também toda aquela, tem algumas situações que eles não vão conseguir resolver. Quando eles realizam isso em algum momento da vida, depois de um montão de tempo achando que mãe e pai são perfeitos, parece que é um choque assim na vida da criança, né? Nossa, como assim meus super-heróis na verdade não são super-heróis? Além disso, eu acho que muitas vezes também a mãe se colocando no patamar muito elevado, a criança pode se frustrar porque ela não vai alcançar a perfeição que ela acha que a mãe tem. A mãe não é perfeita, mas a criança fica achando que então ela teria que ser também. Né? Mas ao mesmo tempo, em algum momento a criança descobre, quando ela cresce, ela descobre que na verdade a mãe não é a super-heroína que parecia ser durante algum tempo.
Sim, é. Mas é legal isso, a gente ver a maternidade real, né? Entender ela como ela é de verdade e tentar aceitar isso, sim, né? Entender as nossas falhas, né? E procurar sempre ser perfeita. Entender que algumas limitações podem ocorrer, né? Isso. Quando eu vou lá e não aguentei, estourei, beleza, né? Eu tenho que ver o motivo pelo qual eu fiz isso. Se puder melhorar, é bom, né? Mas não se condenar mortalmente e ficar se culpando. Ser mais no sentido de se trabalhar, né? Não de se culpar. E ter esse processo assim de se perdoar, eu acho também, Isso, né? isso é ótimo. De ir se perdoando pelas falhas, pelas coisas que não consegue resolver às vezes, pelos momentos de estresse, pelos momentos que grita, que não consegue lidar com a situação que está acontecendo, como você falou lá, quando você está com pressa, que precisa levar uma criança, a criança tira o sapato, sobe na janela, né? Então, ir se perdoando por essas situações. Ela sabe, porque ela viu meu filho subindo na janela. Ela tá falando do fato real. Menino, desce daí, que você tá fazendo em cima, pelo amor de Deus. Ela olhou pra mim e falou assim, fez o menino subir lá em cima. Tudo bem? Ele tá subindo lá em cima, tipo, olha a altura que ele tá. A gente fica de olho, mas tá tudo bem, né? E aí eu fico pensando também, assim, que tem várias, digamos assim, várias receitas, assim, pra mãe seguir, de como fazer, de como lidar com a criança, mas ao mesmo tempo também a mãe só consegue seguir essas orientações se ela também é cuidada, né? Então tem muitos modelos de como você criar a criança num ambiente seguro e harmonioso. Mas como que a mãe pode prover isso se ela mesma não está sendo cuidada também, né? Como que vai ter o comportamento ideal, né, da mãe se não existe uma criança ideal? Também. A criança, ela não tem um comportamento perfeito daquela criança que seria... toda criança vai responder daquele jeito aquele estímulo lá, entendeu? Então, assim, não funciona assim, né, como uma caixinha, né? Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Não, cada criança tem sua personalidade. E aí, essas receitas, essas orientações, às vezes servem bem para uma criança, mas para outra criança não serve tão bem assim. Por exemplo, uma coisa que é muito importante é a mãe saber pedir ajuda também. Então ela pode, tudo bem, né? Ela vai realmente conhecer melhor a criança, vai saber melhor o que funciona, o que não funciona com aquela criança. Mas às vezes um profissional, assim, outra pessoa que vê de fora, pode também ir construindo junto, né, com a mãe algumas formas também de ela conseguir lidar com algumas situações. E aí vem aquilo que eu estava falando exatamente, né, de que a mãe às vezes também precisa de ajuda, também precisa de cuidados dela mesma. A gente fala muito da mãe cuidando de outras pessoas, mas cuidando da criança. E quem cuida da mãe? E quem né, dá o afago, dá o ouvido, enfim, né? Parece que as estruturas familiares hoje em dia mudaram, né? Que antigamente elas viviam num núcleo mais condensado, em que havia mais pessoas ali juntas. Hoje em dia a mãe e o pai se separam, meio que ficam meio isolados, assim. Então essa maternidade é meio solitária, né? Por isso que a ajuda é extremamente necessária. E uma outra coisa também que eu queria lembrar nesse vídeo aqui, que é um assunto, né, acessório, assim, muda um pouco, mas tá dentro ainda, é a questão de quem é a mãe, né? Porque a gente sempre fala da mãe, a gente tá falando aqui da mãe que tem o filho, né? Que tá correndo atrás do filho, mas a gente às vezes esquece daquela mãe que é a mãe de anjo que a gente fala, né? E o que é a mãe de anjo? A mãe de anjo é aquela mãe que teve seu filho e ele veio a óbito, ou então que na gestação ela perdeu, né? Esse bebê, ou depois de nascer, ou durante a gravidez. E essa mulher que esteve grávida, que sentiu seu bebê mexer, que se sentiu ali tocada por essa presença, entendeu? Ela é mãe tanto quanto qualquer outra mãe, sabe? A sociedade nega isso, né? Diz que não, se não nasceu com vida, então aquele bebê parece que não existiu. Mas na verdade, né,
independente do tempo que ele permaneceu ali dentro, fazendo parte daquela família, ele vai ser o bebê da família, né? As pessoas ainda vão ser mãe, pai, avô, tio. Porque muda toda a estrutura da mulher, a hora que ela tá gestando, né? Muda a sensação dela com relação ao mundo, ela já sente a presença daquele bebê. Às vezes o pai demora um pouco mais para sentir, né? Mas a mãe, ela sente dentro da barriga aquela transformação dela, ela sente no corpo dela, ela já se sente mãe, né? Antes do bebê nascer. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas mulheres como mães. Então, eu queria dar um feliz Dia das Mães também para essas mulheres que são mães de anjo e que são pessoas muitas vezes esquecidas. E queria dar um abraço aqui em vocês. Parabéns, feliz Dia das Mães. E meu presente para vocês é o carinho que eu sinto por vocês e por todos os seguidores aqui do canal. Inclusive, se você ainda não acompanha o canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e curte aí esse vídeo, porque é isso que vai ajudar a gente a continuar postando sempre. E compartilha também, né? Compartilha para aquela mãe que está merecendo o Feliz Dia das Mães hoje, que está merecendo um pouquinho essa discussão de maternidade. Da maternidade real, né? Isso, da maternidade real, de coisas em torno da maternidade. Mesmo que a mulher passe por esse luto, esse óbito, essa reconstrução dela vai acontecer um dia. E toda passagem pela maternidade gera uma transformação. Ainda que seja por uma perda muito intensa, gera uma transformação. E essa transformação pode ser renovadora. Eu vejo mulheres que conseguiram se reerguer, né, nesse sentido. E é o seu tempo, não tem jeito, mas com apoio, né? E tudo mais. E uma coisa importante é que ela nunca vai deixar de ser mãe. Não vai deixar de ser mãe. Então, assim, Feliz Dia das Mães. E é legal lembrar também que cada gestação é diferente. Então, a recuperação, o puerpério vai ser diferente também. A adaptação à nova criança vai ser diferente. Até a adaptação à nova configuração ali da família também. E a maternidade depois, quando o filho crescer mais, também vai ser totalmente diferente. Porque cada criança tem sua personalidade, né? E o que funcionou com a primeira, às vezes não funciona com a segunda, ou então às vezes é mais fácil, você vai ter que se reinventar, né? Às vezes a mãe acha que passando pelo primeiro puerpério ela já sabe do segundo, mas ela vai precisar se reinventar novamente, tudo. Tem várias questões, né, que surgem. Depois que nasce também o segundo filho, tem a relação entre as duas crianças, né? E como que elas vão levar essa relação? Pode ser que elas se ajudem, cooperem entre si, ou pode ser que elas disputem, ou pode ser que elas se ajudem e disputem, que é o mais comum, assim, né? Tem momentos de disputa entre os irmãos. Sim. E momentos de ajuda mútua. E a mãe vai ter que saber lidar com isso, é uma nova coisa, uma nova configuração, né? E sabe, e será também, eu fiquei pensando agora, né? A gente escuta muito que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Será que é isso mesmo que acontece? Nasce sempre uma nova mãe, sim. Mas eu fico pensando assim que não é exatamente, a mãe ela não nasce pronta, né? Ela vai se construindo junto com a criança. Tanto com a primeira criança e vai ser uma outra construção já com a segunda criança. Eu já escutei alguns relatos assim de algumas mães dizendo que a construção dessa maternidade ela é infinita, assim, há de infinito, porque quando você acha que você já tem todas as respostas, que você já consegue lidar com várias coisas, aí aparecem outras coisas para você lidar. Então é uma construção eterna, né? Com certeza. E lembrando desse nascer materno, eu quero falar que a gente está fazendo rodas praticamente semanais, quase toda semana. Consulta a nossa agenda, siga a gente no Instagram, porque lá você vai ter a informação de quando vão acontecer as rodas. Sempre na semana que ela vai acontecer, a gente vai postar informações sobre as rodas, o local que ela vai acontecer. Muitas vezes ela vai acontecer aqui na minha casa, porque aqui estamos na minha casa. E outras vezes ela vai acontecer em alguns outros espaços, comunidade de saúde e tal, coisas que a gente está se organizando para fazer. Aqui em São Carlos, viu gente? Sempre em São Carlos. Então, para quem é de São Carlos, lembra que está se formando, está se construindo, está nascendo a Roda Nascer Materno e vocês vão estar sempre convidados para participar. E então é bom você ficar atento na agenda porque vai ser muito legal se você puder vir, você vai ser muito bem-vinda. E ó, é gratuito, tá? Então você não perde nada por acompanhar. Então a gente queria parabenizar todas as mães de anjo, as mães das crianças que estão nascendo agora, as mães que estão gestantes, as mães que já têm filhos mais velhos, todas as mães, então as mães que são mães adotivas também. Sim, verdade. Todas as mães. Então todas as mães, Feliz Dia das Mães para vocês.
e empodera